Boa tarde, minha família de Cristo! Como vocês estão? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e o seu trabalho. Vamos meditar hoje em Ezequiel 18:18, que diz assim: quanto ao seu pai, porque roubou os bens do seu irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Em Deuteronômio 5:19 diz assim também: não furtarás. Em Levítico 19:11 diz assim: ninguém dentre vós cometerá furto ou roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com seu irmão. Meus irmãos, e tudo isso, dentro da deslealdade, existe a inveja. A inveja está fundamentada na pessoa que é desleal. É uma forma de expressar o sentimento ruim que tem dentro do coração dessa pessoa. E o pior é quando a pessoa nunca pede perdão, nunca reconhece quando errou. É uma coisa normal, se tornou normal na vida dela, ser desleal na rotina da vida da pessoa. Se normalizou, e no mundo atual tem se normalizado mais ainda. A palavra de Deus diz em Isaías 43:25, Jesus disse: eu mesmo, Jesus, apago tuas transgressões por amor de mim, e que não me lembro mais de tais erros e pecados. O próprio Jesus disse isso, mas é preciso haver um arrependimento, uma confissão dos seus lábios. Nós temos vários exemplos na Bíblia de inveja. Temos lá o exemplo de Caim, que matou Abel, né? Temos o exemplo de José, que foi vendido pelos irmãos como escravo. Saul teve inveja de Davi, porque Davi foi um escolhido de Deus. O próprio Jesus foi entregue por inveja. É claro que a morte de Jesus tinha um propósito. Lá em João, ele explica pra gente qual era o propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tinha esse propósito aí era inevitável, tinha que acontecer. Deus tinha um propósito para a humanidade e o propósito foi cumprido. Mas Jesus foi morto por inveja dos religiosos. Os religiosos da época, porque eles estavam motivados por inveja. Blasfemos, que se preocupavam com as leis do templo e não cumpriam as leis de Deus. Um povo que só extorquia os outros e se preocupava com as próprias leis. Eles não cumpriam as leis de Deus. Lá em Efésios 4:28 diz assim: aquele que roubava, não roube mais. E para encerrar, meus amados, vamos meditar lá em Apocalipse 22:11, que diz assim: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Santo aqui, a palavra, não estou dizendo que você tem que ser um santo, porque não existe nenhum santo. O único santo que pisou aqui na terra foi Jesus. Mas o santo que diz aqui em Apocalipse é aquele que busca a santidade todos os dias da sua vida. E o maior exemplo de santidade foi Jesus. Então que possamos ser espelhos de Jesus num mundo tão terrível, tão cruel, como a gente tem acompanhado as coisas. Jesus foi o maior exemplo
de saber dividir. Jesus foi o maior exemplo de humildade que passou nessa terra. Que você possa ser humilde o suficiente para reconhecer os seus erros todos os dias. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa clarear sua mente a cada dia, em nome de Jesus.